Bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Diseases Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente e você pode acessá-lo na plataforma eduprimebrasil.com.br. A Casa dos Raros, um centro dedicado à pesquisa e assistência a pacientes com doenças raras, desempenha um papel crucial no acolhimento e cuidado dessas pessoas, bem como na disseminação do conhecimento sobre condições que são pouco conhecidas. Essa missão encontra sinergia com a série Genética e Doenças Raras, realizada pela Educare, e busca ampliar a compreensão e conscientização sobre a temática por meio de conteúdos educativos e informativos. Juntas, essas iniciativas reforçam a importância da ciência, da educação e do suporte humanizado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e fomentar avanços no campo das doenças raras e da genética. Eu sou o Roberto Giuliani, médico geneticista, cofundador e diretor da Casa dos Raros, head de doenças raras da DASA Genômica e professor titular de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para este episódio, a inovação no tratamento das doenças raras, apoiado pela Interpharma, convidamos Renato Porto, que é presidente executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa Interpharma, advogado com especialização em vigilância sanitária e ex-diretor da Anvisa. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, professor Giuliani. É sempre um prazer para mim e para a Interpharma. Interpharma é uma associação que congrega hoje 41 laboratórios farmacêuticos focados em inovação radical. Então é um prazer contribuir na série Genética e Doenças Raras para que todos nós conheçamos, saibamos melhor quais são as características dessas doenças que de fato são diferentes, mas não são tão raras assim. Então muito obrigado mais uma vez. Estima-se que existam entre 6 a 8 mil diferentes doenças raras. Então, começo por aí a primeira pergunta. Como a indústria farmacêutica vem trabalhando na busca de inovações para soluções para essas doenças? Juliano, acho que o primeiro passo para a gente responder essa pergunta é a gente explicar de fato o que é inovação. Eu acho que a população e todos precisam entender do grande desafio que é manter vivo esse ciclo da inovação. As indústrias investem, buscam universidades, cientistas para de fato chegarem a soluções de saúde. Esse já é por si só um grande desafio. É óbvio que esse desafio não se finaliza com uma solução farmacêutica. Existem desafios subsequentes, como o desafio do próprio entendimento, da conscientização das pessoas, da importância também de ter um diagnóstico. Então a Interpharma também trabalha para que as pessoas saibam que existem essas doenças, saibam que existe uma solução, saibam que esse ciclo da inovação ele é natural e para sempre ele será progressivo, porque esse é o nosso grande objetivo, trazer soluções para a vida das pessoas, que no fim a gente consiga de fato levar um medicamento para a população. Os desafios são inúmeros, desafios de incorporação, desafios de registro, desafios de fato achar as pessoas, achar os pacientes, que Casa dos Raros e diversos outros institutos e sistemas de assistência fazem, mas a parte principal do nosso setor, da nossa indústria é trazer a solução e não só inovar no laboratório, levar para a vida das pessoas, tirar esse produto de uma universidade e levar para solucionar o problema de uma família, de uma criança, de um pai ou de um filho. E dentro dessa visão, quais as estratégias para a conscientização da sociedade e dos gestores de saúde em relação às doenças raras? E quais as pautas legislativas em relação a doenças raras que estão sendo levadas para as assembleias e para o Congresso Nacional? Professor, eu acho que um grande trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos é, de fato, trazer esse tema à discussão. Então, doenças raras há 10, talvez 15 anos atrás, o senhor é especialista nessa pauta, as pessoas entendiam como algo muito excepcional, um nicho muito pequeno. E hoje isso já não é mais assim. Então, a própria incorporação da pauta de raras no dia a dia das pessoas e no dia a dia do debate é muito importante. Então, a Interpharma tem uma relação muito próxima com o Congresso Nacional, uma relação muito próxima com o Ministério da Saúde, participa junto de sociedades de genética, de fato, para qualificar esse ambiente e para levar essa pauta.
É óbvio que essa pauta não tem no Congresso Nacional, e pesquisas recentes demonstram isso, não é ainda uma pauta central do parlamento brasileiro. Então, em 20 anos, 22 anos, somente 0,3% dos projetos de leis foram apresentados com o tema de doenças raras. É claro que essa pauta, quando chega ao parlamento, ela é qualificada. Nós os qualificamos, as sociedades civis se qualificam, as sociedades médicas se qualificam, os próprios pacientes que são muito conscientes dessa pauta também qualificam. Então, é importante que a gente traga o direcionamento para a decisão ou para os tomadores de decisão. Então, a Interpharma tem uma série de ações, como, por exemplo, formação de cartilhas, participação em diversos fóruns sobre doenças raras, discussão com sociedades médicas sobre como incorporar, por exemplo, que é um tema muito crucial para a gente, ou seja, trazer o tratamento para a disposição dos pacientes brasileiros. Então, eu acho que esse dia a dia ainda tem um desafio, mas foi muito feito. Acho que nos últimos 10 anos, o que se alcançou no cenário de doenças raras no Brasil é muito louvável, e aí, mais uma vez, eu agradeço não só o convite, mas como o esforço da Casa dos Raros, a própria série que qualifica esse processo. Então, isso tudo faz parte de um ecossistema, de um sistema onde a gente consegue levar essa pauta adiante. Aproveitando esse tema da pauta legislativa, em 2024 foi aprovada uma nova lei da pesquisa clínica que busca harmonizar o que é feito no Brasil com o que é feito em outros países. Como enxergas assim esse novo cenário da pesquisa clínica? Isso vai se refletir nos estudos clínicos? Vai beneficiar pacientes com doenças raras? Esse é um excelente exemplo, professor Gianni, de como a Interpharma trabalha nos projetos que de fato valorizam a inovação e qualificam esse processo. Esse projeto de lei estava parado no Congresso há quase 10 anos. Então, o ano passado, num esforço conjunto de vários atores, ele foi aprovado e, infelizmente, e eu já dentro de fato num tema muito específico para doenças raras, infelizmente houve um veto presidencial de um artigo que é muito importante. Então, doenças raras, como todos sabem, por características, são doenças que são muito nichadas, que têm número de pacientes muito restritos. E uma das exigências no Brasil de pesquisa clínica antes desse projeto de lei era que os patrocinadores desses estudos arcassem com todo o custo pós-estudo. Isso é excepcional, só acontece no Brasil. Atuamos, construímos um artigo para que de fato houvesse um limite para essa manutenção de pós-estudo no prazo de 5 anos, entendendo que esse seria um tempo razoável para o sistema público e para o sistema privado incorporarem o produto, e esse artigo foi vetado. Por que ele é tão importante? É óbvio que a pesquisa como um todo ganha. Então, para fazer pesquisa no Brasil, hoje temos uma grande harmonização regulatória. Estamos muito próximos de como o mundo faz pesquisa clínica. Mas para a rara, esse artigo é super importante. Porque por ser um público muito restrito, vamos imaginar que de uma população de 50 pacientes no Brasil, a gente incorpore no estudo clínico 20. Então, nós já estamos falando que, de fato, quase metade do mercado para esse produto não existiria mais caso isso fosse para o resto da vida. Isso é um limitador para se executar pesquisa, tendo em vista que outros países não têm isso. Então, essas disparidades e essas diferenças entre um país e outro pode fazer com que o Brasil perca tração na execução de pesquisas clínicas. Então, o nosso objetivo central é que essa regra seja igual, a que o Brasil tenha regras iguais a de outros países. Porque a gente também vive, professor Gianni, o senhor conhece muito desse tema, a pesquisa clínica é uma corrida com muitos obstáculos. Então, quem incorpora pacientes mais rápidos, quem aprova pesquisas mais rápido, traz a pesquisa para o seu país. O Brasil hoje está na 19ª posição, a gente tem uma expectativa de que com esse marco legal novo a gente chegue à 10ª posição, e é muito triste como às vezes eu vejo o Brasil perdendo pesquisas para outros países da América, quando a gente tem oportunidades muito melhores de fazer pesquisa clínica. Uma população extremamente miscigenada, heterogênea. Eu lembro que algumas vezes viajando pelo mundo, as pessoas nos dizem, o Brasil é o melhor lugar para fazer pesquisa, porque a população lá pode ter quase todas as doenças do mundo. E por que nós estamos perdendo a pesquisa para outros países do mundo? Então, é importante que a gente entre também nesse ambiente e que a gente faça pesquisa, protegendo, claro, os pacientes, os sujeitos pesquisa, trazendo cada vez mais rápido novas tecnologias para o país, fazendo com que o paciente
paciente e sujeito da pesquisa já tenha o benefício de uma inovação independente dela estar aprovada. Porque muito provavelmente, professor Jânio, quando se chega, de fato, nós que somos um pouco especialistas nesse ambiente, quando se chega numa pesquisa fase 3, nós sabemos que ali a chance daquilo não ser efetivo é muito pequena. Já foram muitos testes feitos por trás. Então, ficaria muito feliz do veto ser derrubado e que a gente pudesse ter esse ambiente muito parecido ou muito mais próximo do que nós já temos de outros países, para que o Brasil, de fato, entre nesse ambiente, nesse cenário de desenvolvimento científico com uma força maior, porque a nossa capacidade pode fazer isso muito facilmente. Tem toda a razão, a gente tem condições de ser mais competitivo na pesquisa clínica, fazendo alguns ajustes, e um deles seria a questão desse veto. Indo um pouco além da pesquisa, agora passando para a aprovação regulatória dos medicamentos, como você vê a velocidade de aprovação no Brasil e como se podem vencer assim com mais efetividade as barreiras de acesso da população aos produtos aí para tratamento de doenças raras? Professor Juliano, esse talvez seja o nosso maior desafio hoje. Quando a gente fala em dar acesso, as pessoas e todos nós observamos logo o final, né? É ter um medicamento ou na prateleira ou no hospital. Mas não podemos esquecer que existe também uma jornada anterior até esse produto chegar à disposição da população, dos pacientes, muito grande. Eu acho que a Anvisa avançou, a Anvisa tem um marco regulatório hoje moderno, ela é capaz de reformar e de atualizar esses marcos regulatórios de uma maneira muito efetiva, fez agora já com pesquisa clínica, então muito rapidamente, mas eu diria que a gente ainda demora muito. O Brasil ainda demora muito para levar produtos à população. Eu dividiria aqui também, professor Juliano, para tentar responder essa pergunta que é extremamente complexa, em duas partes. Uma parte relacionada ao pré-mercado, ou seja, as autorizações que o Brasil precisa dar para que esse produto seja dito. Ele é eficaz, ele é seguro, ele tem qualidade, ele já pode estar à disposição da população. Então, mais uma vez, a Anvisa registrou, se eu não me engano, algo em torno de 121 medicamentos para doenças raras nos últimos 10 anos. Desses 121 medicamentos, apenas 13 estão disponíveis para a população. E esses 121 medicamentos que foram registrados estão dentro de um escopo de 175, onde se englobam oncologia, cardiologia, ou seja, a pauta de raro e o registro de medicamentos para rara está eficiente. O que está faltando para a gente? O que está faltando para a gente é, de fato, disponibilizar. E aí a gente entra em dois aspectos. A incorporação desse produto, ou seja, o Brasil tem regras, como todos os países do mundo, regras para dizer esse medicamento pode ser utilizado pela população, especialmente a população assistida pelo sistema público. E essas regras, professor Juliano, precisam ser reformuladas, precisam ser aprimoradas. Existe um órgão no Brasil chamado Conitec. Esse órgão é o órgão que avalia as tecnologias de saúde e hoje essa avaliação ainda leva em consideração, apesar de terem 8 critérios para que esse produto seja dito se será incorporado pelo sistema público ou não, tem um critério que está pesando muito nessa balança, que é o critério financeiro. Apesar de existirem outros, como efetividade, eficácia, segurança. E desses 8 critérios, o peso que está se dando de fato para o custo desse produto é enorme. Então, para eu tentar ser um pouco leve nessa série e nessa minha fala, nós estamos falando aqui de algo que talvez vou dar o nome, e aí quem quer adentrar mais nesse tema pode entrar. Nós estamos falando daquele velho parâmetro QALY, ou seja, qualidade de vida por ano. Ou seja, esse número não serve mais para doença rara. O mundo já critica ele. Esse número não serve mais, talvez, para doenças até crônicas. Então, o sistema Conitec precisa ser aprimorado. Nós temos hoje decisões tomadas para se incorporar ou não um medicamento de rara por outros profissionais que não são especializados em rara. Ou seja, a gente sabe que esses produtos são tão específicos que a qualificação do próprio profissional que utiliza, que avalia esse produto, que define a melhor oportunidade da utilização, é extremamente importante. Será que a Conitec está fazendo isso com toda a potência que é necessária? Porque no final do dia, Tujani, é eles que vão dizer se a população terá ou não o tratamento daquela tecnologia. E por fim, para eu também não me alongar, existe de fato a compra desse produto, a disponibilização, chegar nas farmácias dos hospitais públicos do país, chegar nos estabelecimentos de assistência em saúde. Então, a compra desse produto também é outro grande desafio. Então, se registra, se prova que esse produto tem eficácia, qualidade e segurança, depois, no ar do processo, se passa pela Conitec, se incorpora esse produto e diz que, apesar de vários desafios, nós conseguimos vencer
as barreiras de incorporação e de avaliação de tecnologia de saúde, e depois ainda tem a barreira da compra, ou seja, ter de fato o Ministério da Saúde executando compras, às vezes centralizadas, às vezes não centralizadas, mas que esse produto chegue à população. É óbvio que políticas que foram estabelecidas para esse processo conseguiram vencer alguns desafios, mas ainda falta muito. E para mim, mais uma vez, para a Interpharma, o tempo de incorporação do medicamento, a qualidade dessa incorporação, a capacidade que o Brasil tem de absorver essas novas tecnologias precisa ser transformado. Esse é um dos nossos grandes desafios para os próximos anos. Excelente, Renato. Eu queria destacar que muitas dessas doenças raras, elas são progressivas. Então, o paciente muitas vezes não tem um tempo muito longo para aguardar que esse medicamento percorra todo esse caminho de aprovação, avaliação, incorporação, na velocidade em que ele é feito. Então, nós precisamos realmente acelerar esse processo, pelo menos nessa área das doenças raras. Mas pegando assim mais especificamente esse processo de avaliação da Conitec, como você acha que isso pode ser melhorado, pode ser modificado no sentido de ter um resultado que melhore a vida dos pacientes com doenças raras de uma maneira mais eficiente? Tuliane, esse é um tema hoje já recorrente, então existem alguns projetos de leis para a gente lembrar da nossa atuação no parlamento que tratam desse assunto. A Conitec precisa mudar o seu modelo de governança. Então nós estamos falando de uma qualificação técnica de quem está decidindo esses processos. Nós estamos falando de uma possibilidade de abertura da Conitec por meio de dar mais efetividade nas consultas públicas, para que a própria sociedade médica, de especialista, a própria indústria farmacêutica agregue nesse processo todos os dados. Nós estamos falando de talvez refletir se o critério de custo-efetividade é o critério mais eficiente hoje. Por que não usar multicritério? Por que não usar tecnologias muito mais avançadas, fronteiras da inovação? Ou seja, outros países do mundo que muitas vezes a gente copia. Então vamos olhar como que é o sistema de saúde inglês, como é o sistema de saúde alemão, como é o sistema de saúde francês. Eles já não estão mais utilizando custo-efetividade, se utiliza outros modelos de multicritério, onde você agrega diversos critérios para definir se aquela tecnologia vai de fato chegar para a população. Então o que a gente busca trabalhar nesse ano é que a decisão da Conitec hoje seja qualificada. O tempo é importante, obviamente, mas existe também uma decisão que precisa ser aprimorada. Hoje, dos membros da Conitec, nós temos hoje muito poucas pessoas e uma das nossas demandas é que, de fato, um geneticista entre na comissão. Ou seja, como a gente está discutindo tantas doenças genéticas, como que a gente está discutindo tecnologias tão avançadas que entram na genômica e a gente não tem geneticistas para decidir, de fato, esse processo. Então, professor Juliane, é importantíssimo que esse processo é estimulado. E nós temos exemplos. Então, o que a Anvisa fez nos últimos anos é um bom exemplo, um modelo regulatório. A Conitec é um regulador. Quando ele decide se entra ou não entra, e lato sensu, ele é um regulador. Por que não fazer como a Anvisa fez? Abre-se consulta pública, crie câmeras técnicas. Se nós estamos discutindo um produto tão difícil de ser avaliado, por que não criar uma câmera técnica exatamente para aquele produto? Então, existem diversas ferramentas que podem ser aportadas a esse processo e é isso que a gente entende que talvez mude bastante o cenário de tratamento para pacientes com raras. Mas tiveram mudanças recentes na questão dos limiares de custo-efetividade, né? Como isso está funcionando na prática? Mudanças existiram, professor Juliano, mas não foram capazes de mudar o cenário da finalização desse processo. Então, apesar de existir o critério de custo-efetividade, hoje diversos produtos são registrados especialmente para raras sem levar em consideração ou levando esse critério apenas como um critério ilustrativo, mas não colocando ele como uma barreira para a entrada de produto. Então se vence isso. Então existem vários exemplos de produtos que foram incorporados, saindo, por exemplo, do 3 PIB per capita para doenças raras. Então, estou tentando simplificar a linguagem aqui. Então, para doenças comuns é 1 PIB per capita quali e para doenças raras são 3. Hoje tem produtos que estão sendo registrados com 15. Então, de fato, se flexibilizou esse critério, mas ainda está longe, ainda estamos muito longe de conseguir incorporar produtos que já estão sendo utilizados em outros países do mundo. E aí, nós tratamos, professor Juliane, não com a melhor tecnologia, apesar dela já estar aqui. Ou a Anvisa registra esse produto e a gente demora muito tempo para levar ele à população, porque esse lapso depois da aprovação da Anvisa até a disponibilização é muito grande. E aí a gente
perde vidas. Renato, vem se falando muito da sustentabilidade do sistema de saúde, dos medicamentos de alto custo. Como manter o sistema de saúde sustentável sem restringir o acesso dos pacientes com doenças raras a essas inovações? Júnior, eu acho que o primeiro ponto também para a gente responder essa pergunta é que a gente não deve tratar os produtos especificamente. Nós estamos tratando de um sistema inteiro, que vai desde a prevenção até os cuidados mais especializados. É óbvio que existem produtos que têm valores muito altos ou mais altos do que outros, mas esses não são, talvez, professor Juliane, e não são mesmo, a maioria dos produtos. O custo da saúde está muito mais relacionado a uma série de outras tecnologias. Então, para citar um exemplo, medicamentos custam no sistema de saúde privado de assistência cerca de 10%, 11%. Ou seja, existem outros 89% que não estão relacionados a terapias. Então, essa linguagem de que o medicamento de alto custo é o produto que de fato tira a sustentabilidade do sistema, ela não é talvez a linguagem mais especializada. Óbvio que a gente precisa ter tecnologias para isso, como por exemplo, prevenção, como por exemplo, entender de fato o momento de utilizar essa tecnologia, porque é muito mais pernicioso, que é de fato a gente usar um medicamento quando ele não é indicado para isso. Ou seja, o desperdício no sistema de saúde ele deve ser levado a zero. Então, definir, estabelecer claramente qual a tecnologia que deve ser utilizada para aquele paciente, através de um diagnóstico precoce, diminuindo os custos de assistência, diminuindo os custos de diagnóstico, vai fazer com que o sistema seja resiliente o suficiente para na hora que ele precisar usar uma tecnologia que tem um valor mais alto, haja essa disponibilização. Não são tantos. Às vezes a gente vê muito isso na rua, mas eles não são tantos. Eles são uma vitrine, mas uma vitrine que talvez não demonstre claramente o que está por trás de todo esse sistema que busca guardar a vida das pessoas e trazer essas tecnologias. É todo um conjunto de fatores, né, que não é só o medicamento, embora o custo do medicamento esteja frequentemente na vitrine, né, das notícias, pelo menos. E como vês assim a questão das políticas públicas para doenças raras, como se impacta o tratamento e o cuidado desses pacientes no nosso país? Eu acho que cada momento ou cada decisão de criar uma política pública de saúde específica, ele é importante porque ele traz a sinalização, professor Gênio, de que essa é uma prioridade para o sistema. A saúde ela é gigantesca, todos nós sabemos, que vai da primária à terciária. Então, quando uma política pública é definida, o que ela está dizendo? Esse assunto, esse tema é prioritário. Então, a própria política pública já é um grande ganho. Já dar prioridade. A definição da política pública para raras é importantíssima. A gente precisa pensar que há uma jornada até o paciente ser diagnosticado e ter esse tratamento. Então, cuidar dessa jornada como um todo, que é um dos grandes objetivos das políticas públicas, é algo também importantíssimo. Ou seja, não dá para a gente pensar que todo paciente a gente vai chegar ao tratamento só no final dele. Quanto mais cedo a gente chegar, melhor para o sistema. Quanto mais rápido eu trouxer a pesquisa clínica, mais pacientes vão, talvez, parar a sua doença. E essa é a grande solução para algumas doenças. Então, ter uma política que consiga contemplar as necessidades desde o diagnóstico, de um screening, de saber onde vai ser feito esse diagnóstico. Imaginemos que é difícil achar especialistas para diagnosticar doenças raras. É difícil ter profissionais qualificados em todos os lugares do Brasil. O Brasil é continental, então como definir essa estratégia de diagnóstico é importantíssimo e a política traz um pouco disso. Também definir quais são os tratamentos, estabelecendo regras prioritárias, absorvendo produtos que de fato têm uma capacidade de eficiência maior do que os outros. Nós estamos falando talvez muito próximo da cura, não dá para a gente falar isso tecnicamente porque isso tem uma série de requisitos. Mas imaginemos que tem doenças hoje que nós estamos parando completamente a evolução dessa doença. E se nós conseguimos fazer isso no momento adequado, talvez essa pessoa tenha uma vida normal para o resto dos seus dias. Então, ter essa priorização no momento onde a política define que esse talvez seja o tratamento mais importante do que outro, também é outro fator extremamente relevante. E por último, que eu também acho que o Brasil precisa aprimorar bastante, que é de fato
fazer o monitoramento dessas políticas, fazer a avaliação de se elas estão surtindo efeito, que hoje o Brasil já faz melhor. Então, imaginemos que a semana passada a Anvisa publicou dados de vida real, de acompanhamento, de eficácia, segurança e qualidade de 6 tecnologias avançadas para raras. Excepcional. Dizendo para a população, depois de 3 anos do registro, esse produto está provado ainda mais que ele é eficiente, que ele tem eficácia, segurança e qualidade comprovada. Então, usar esses dados para monitorar a própria política e a própria eficiência desse tratamento é importantíssimo. Então, acho que a política veio muito bem e espero que isso seja expandido, inclusive, para outras doenças. Sem dúvida, né? A avaliação ela é fundamental, né? Para nos mostrar, né? Estamos no caminho certo. Eu queria perguntar agora, assim, como as empresas associadas à Interpharma estão utilizando a genética para acelerar o desenvolvimento de terapias inovadoras, muitas delas personalizadas para doenças raras? Juliane, esse talvez seja o nosso grande orgulho, né? São as empresas no mundo, os laboratórios que de fato utilizam, vão na fronteira do conhecimento para entrar em determinadas searas que a gente imagina hoje que era quase ficção científica, né? Então, imaginar que você consegue tirar parte do sangue de uma pessoa, levar, fazer alterações genéticas, fazer a replicação dessa alteração, devolver isso para o corpo para que ele de fato inocule e trave a evolução de uma doença, é brilhante. Então, esses laboratórios hoje utilizam fortissimamente isso. Sem dúvida, as terapias gênicas são talvez o grande futuro de como vamos tratar as doenças. E a partir disso, eu diria que as soluções são quase que infinitas, professor Juliano. Imagine, mais uma vez, o difícil nesse processo, parte difícil desse processo também é dizer, a universidade inovou, achou essa solução, nós precisamos fazer tudo isso depois para levar esse produto para a população. Então, o grande desafio é fazer esse produto ser desenvolvido e depois disso, mais uma vez, conseguir chegar a todas as pessoas. Eu acho que a ciência dos CAR-Ts, das terapias gênicas, as ciências dos produtos personalizados nos desafiam bastante a entrar no tema de custo, obviamente, porque quanto maior é o nicho do espectro desse produto, obviamente esse produto fica mais fácil de ir ao mercado. Mas acho que a gente está indo muito próximo do que a gente pode fazer de mais avançado na ciência. Ela evolui muito rápido. Muito rápido. Talvez tecnologias que a gente pensasse que não pudessem existir há 4, 5 anos atrás, hoje estão à disposição da população. E pensando nessas tecnologias, quais medidas a Interpharma considera importantes para incentivar o desenvolvimento da biotecnologia, das pesquisas clínicas e da medicina genética no Brasil? Bom, eu acho que um dos grandes aspectos é esse que nós estamos fazendo hoje, professor Gianni. É, de fato, trazer qualidade e densidade técnica para o debate, para que especialistas ou não especialistas conheçam dessa pauta. Como eu já disse, a Interpharma promove uma série de ações, como, por exemplo, cartilhas para assistência primária, para que os médicos, para que os profissionais de saúde que estão lá na ponta consigam captar este paciente aqui talvez tenha que vir para algum centro especializado. Então, quando isso é feito, essa talvez seja uma das grandes iniciativas da Interpharma, dos laboratórios. Outra grande iniciativa é que a gente não pare a evolução, professor Giuliani. Os desafios são muitos, mas a gente não pode se estagnar. Ou seja, independentemente do quanto for difícil registrar um produto, do quanto for difícil incorporar um produto, ou do quanto for difícil disponibilizar esse produto, que a gente continue rompendo essas barreiras para levar o melhor tratamento para a população. A ciência que vem por trás, a ciência do desenvolvimento, eu acho que esses laboratórios estão cumprindo com a sua obrigação. Volta-se muito forte depois do Covid a fazer pesquisas clínicas, então o número de pesquisas clínicas no mundo aumentou muito nos últimos 2 anos, o que é muito bom, porque significa que voltamos a ter um desenvolvimento científico elevado. Mas isso também vai pressionar o sistema de utilização. Não quero dizer para todos os pacientes que no dia que uma tecnologia for criada, que ela logo em seguida vai poder ser utilizada pela população. Porque não ter esse tratamento talvez seja o nosso grande problema. Então, são vários fatores. A atuação no parlamento brasileiro, ou seja, a decisão de incorporar hoje no Brasil, como a gente já tratou, é uma decisão muito política hoje ainda. A gente tem que tirar um pouco dessa decisão e deixá-la
dessa parte política e deixar ela estritamente técnica. Mexer no orçamento, Juliane, do Ministério também é importantíssimo, nos orçamentos dos sistemas privados, o sistema privado entender que ele é parte de um ecossistema. Então, imaginemos que é necessário, sem dúvida nenhuma, colocar mais recursos no sistema público. É necessário estabelecer prioridades, doenças mais graves, doenças mais que têm, de fato, uma potência de evolução muito elevado, que a gente consiga atuar no momento certo, independente dos, mais uma vez, às vezes, não do custo unitário desse produto, mas olhando como um sistema como um todo, porque senão a gente perde capacidade de desenvolver um país. Tem um dado que eu sempre cito, e posso parar por aqui para não me prolongar, o Brasil perde, professor Juliane, por não tratar adequadamente 7 doenças, não são doenças estritamente raras, mas o Brasil perde por não tratar adequadamente 7 doenças e perdeu, em 4 anos, 350 bilhões de dólares. Um estudo feito por Harvard e por uma consultoria contratada pela nossa Associação Mundial. Isso pagaria, professor João, qualquer tratamento de saúde. E por não tratar adequadamente essas 7 doenças, o sistema de saúde brasileiro perdeu 72 bilhões de dólares. O que significa dizer, professor, que se a gente fizer esse trabalho que nós conversamos hoje bem feito, não vai faltar dinheiro. Os recursos não são a principal barreira se a gente conseguir fazer esse trabalho adequadamente. Acho que o senhor conhece muito bem, também vou terminar por aqui agradecendo essa pergunta, o Tony da Casa Hunter, onde ele demonstra claramente o custo do diagnóstico de uma doença precoce no sistema público e no sistema privado, ou seja, no sistema de vocês, da Casa dos Raros, num modelo de vanguarda, é muito menor. Por que essa tecnologia não vem a fazer o sistema ser mais resiliente, a sobrar recursos para outros momentos que a gente vai precisar? Então acho que esse é um pouco do nosso grande trabalho. Muito obrigado, Renato. Realmente nós precisamos ser mais eficientes. Muito esclarecedor esse episódio. Estivemos com o Renato Porto, advogado com especialização em vigilância sanitária, ex-diretor da Anvisa e presidente da Interpharma. Agradeço a audiência e convido para assistirem aos demais episódios da série Genética e Doenças Raras em eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare. Até o próximo episódio.